Olá a todos que acompanham o jornal Movimento Online, começando agora mais uma entrevista para falar que nos dias 15 e 16 de setembro será realizada a primeira edição do Fórum Digital de Segurança no Trânsito, realizado pela Federação das Empresas de Transporte do Estado do Espírito Santo, a FETransportes. O evento busca trazer conhecimento, consciência e ação sobre os principais temas atuais da segurança de trânsito no Brasil e no mundo. Durante os 2 dias de evento, diversos palestrantes estarão presentes virtualmente em função da pandemia, com os mais variados temas. E a palestrante, instrutora especialista em direção defensiva comportamental, Salete Romero, é uma das convidadas que conversa agora com o Movimento Online. Salete, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com o Movimento Online para falar um pouquinho desse evento super interessante que vai acontecer nos dias 15 e 16 de setembro. Olá, Daniel. Eu que agradeço para te conversar um pouquinho sobre um tema tão importante que vai ser abordado no fórum. Aham. Então, só para a gente já ir começando, como eu disse, você é instrutora, é especialista em direção defensiva comportamental. Então, fala um pouco para a gente o que você realmente faz, qual que é o seu trabalho. Eu ministro palestras, treinamentos e também sou consultora em segurança no trânsito para empresas. As empresas têm aí um leque de funcionários que estão atuando nas ruas. É diferente do que muitas pessoas pensam, né? Esse trabalho voltado só para para condutores de transporte de cargas ou de pessoas, não. Normalmente são técnicos, representantes, engenheiros, supervisores. E ao mesmo tempo são pais de família, são pessoas que têm habilitação, que têm experiência. E é interessante que nesse trabalho, a primeira coisa que fica bastante claro, Daniel, é que as regras todos sabem. Não é isso que vem, então, sendo o fator que tem gerado tantos acidentes com condutores experientes, né? Então, justamente a questão é comportamental. E é esse o nosso trabalho, levantar com as empresas aí as questões, às vezes ele tem uma telemetria na empresa, e aqueles dados, o que fazer com aqueles dados? Frente ao número de multas, de acidentes, de ocorrências, e aí nós vamos fazer esse levantamento, entender aquele grupo, aqueles comportamentos que estão gerando essas ocorrências, e aí trabalhar com isso, ajudar a empresa, né, a minimizar essas ocorrências. Então, mas em que ambientes você atua e trabalha diretamente? Você conversa diretamente com esses funcionários que estão ali diariamente nas ruas, ou você conversa com seus superiores para passar essa mensagem para eles? Como é que fica essa dinâmica de trabalho? É o primeiro contato da empresa com a gente, quando ela pede justamente um trabalho nosso, justamente através dos líderes, gestores, diretores da empresa, que realmente eles contratam essa equipe, né, esses profissionais, para resolver uma demanda da empresa, né? E aí, quando aparecem justamente essas ocorrências, então os gerentes, a direção da empresa me procura, então a gente faz esse trabalho, e após isso, aí a gente vai atuar tanto com relação com os procedimentos da empresa, né, sugerindo alguns procedimentos, e principalmente trabalhando a questão comportamental com a equipe, com quem está realmente nas ruas, no trânsito, para resolver uma demanda da empresa, né? Então a gente faz o trabalho tanto de levantamento de dados, questões comportamentais que estão atuando frente àqueles números, e aí depois um segundo momento seria um trabalho personalizado com aquela equipe, de acordo com esses dados, a gente faz um trabalho personalizado. Pode ser uma palestra, um treinamento, uma coisa maior, ou somente mesmo um bate-papo, né? Vai de acordo realmente com a necessidade, bem personalizado. E você, como atuante nessa área aí já há algum tempo, quais comportamentos desses funcionários que estão na rua são os mais visíveis na hora de fazer esse levantamento? É o que levam essas pessoas a ter um comportamento um pouco talvez agressivo no trânsito? Seria o estresse do trabalho, o estresse que ele traz de casa, o estresse mental? Como é que fica isso? Olha, são muitos fatores, realmente. Como você diz assim, se a gente já tem algum tempo trabalhando com isso, eu costumo brincar que eu falo sobre isso desde 96. Veja que o nosso código é de 98. Então já tem um tempinho aí. Mas isso não significa que a gente saiba tudo. Sempre a gente vai olhar justamente para o que está acontecendo, né? E são vários fatores, Daniel.
O dos mais, assim, significativos são porque as pessoas têm habilitação, têm experiência, mas a gente percebe que na questão emocional, na questão comportamental, tem algumas falhas. Por exemplo, e mesmo de conteúdo, sabe? Na formação desses condutores. A gente considera muito, como eu disse, né? Eles conhecem o que deve ser feito, a habilidade com o veículo, as regras, enfim. Mas na questão de conteúdo, é interessante que, primeiro, tem a questão da relação social do trânsito, então ele precisa. São algumas questões assim que a gente vai trabalhando, como por exemplo, todos conhecem as regras, mas na dinâmica de trabalho que a gente executa, todos concordam, e eles vão se identificando com isso, todos concordam que conhecem as regras, mas só cumprem essas regras se estiverem sendo fiscalizados. Então a gente faz algumas dinâmicas que eles percebem que, nossa, é verdade. Eu faço isso quando eu vejo um radar, eu faço isso quando eu vejo uma blitz. Então, o que você faz? Se você, né? Qual que é o seu objetivo? Esse é o primeiro ponto do. Aliás, é o pano de fundo do nosso trabalho. Qual que é o objetivo quando você está na rua? Quando você coloca o pé na rua, a pé, de carro, de moto, né, com caminhão ou com o ônibus que você conduz, né? E qual que é o seu objetivo? É sair de um ponto e chegar no outro. Se o seu objetivo é chegar nesse ponto B, vamos chamar assim, você não precisa ser vigiado. Mas aí eles percebem nessa dinâmica que nesse objetivo eles fazem muitas coisas que fogem desse objetivo. E aí justamente que eles vão se identificando e a partir disso nós vamos trabalhando. Porque se eu preciso frear quando eu vejo o radar, significa que eu não estou trafegando para chegar no ponto B. Eu estou trafegando somente para não ser multado. E isso já deixa bem claro que existem problemas aí. E é esse olhar que eles vão fazer, a gente vai fazer em conjunto, para eles perceberem vários comportamentos que não têm muito sentido, mas que eles foram fazendo porque foram se acostumando a fazer. Até porque, quando eu digo que o código veio em 98, esse código ele veio justamente trazendo essa menção. Olha, faça isso porque isso vai dar pontos na carteira. Olha, faça isso porque a multa é de tanto. Faça isso porque senão você vai ter a carteira apreendida. Sua suspensão de habilitação. E ele, né, com esse temor, justamente essa punição, o que todos entenderam, né, no lançamento do código em 98? Que, nossa, então eu devo cumprir o código para não ser multado, para não ser punido. E aí nós não trabalhamos o ponto acima disso, que você deve fazer essas regras, não por causa da fiscalização, mas porque você sempre consiga chegar nesse ponto B. Então é esse olhar que a gente precisa desconstruir e aí fazer com que ele tenha um novo olhar de que fazendo por segurança, para ter certeza que ele vai chegar nesse ponto, né, nesse destino dele, ele vai estar cumprindo as duas coisas. É certeza que ele chega e tanto faz. Ele já tem normalmente, né, os profissionais que estão nas ruas, já tem tantas coisas para se preocupar, é meta, é cliente, né, horário, são reuniões. Então, procurar se aqui tem o radar ou não é mais uma coisa. Então, quando ele tem esse novo olhar justamente da segurança, ele ganha, nossa, infinitamente mais vezes, né? E esse é um dos grandes ganhos, né? Se não o maior, justamente da manutenção da vida no trânsito, né? E tem outros tantos, né? Que é através justamente dessa interação, desse olhar, dessa percepção, dessa identificação, é que nós vamos trabalhando. Mas são Entendi. várias questões. Você estava falando de estresse, né? Tem vários Sim, sim. pontos aí que a gente poderia aí contemplar aqui. Você falando dessa questão de sair de um ponto para chegar no outro, mas se a pessoa se preocupa em frear na hora de que ela vem um radar, ela não está preocupada com essa distância de chegada, né? Que me vem à mente a questão dos vícios, que Isso. eu como uma pessoa que dirijo também, eu percebo às vezes que eu tenho alguns vícios e que isso não é bom. Como por É. exemplo, talvez estar dirigindo com uma mão só no volante, enfim. São esse tipo de coisa que são coisas pequenas, mas que na hora ali do trânsito Que contribui, fazem uma total contribui. diferença. Sim, isso que você está dizendo é muito interessante, Daniel, porque assim, uma outra questão também que é muito comum, e são hábitos, e a questão do poder do hábito é uma coisa que a gente trabalha muito forte nos nossos treinamentos, né? Por exemplo, né, uma coisa que a gente sempre traz, é muito comum, quem de nós já não aconteceu de estar dirigindo aqui pensando em tudo, menos o que está fazendo? Então, não é verdade? Por quê? Por causa do hábito. E como você fez isso uma vez, tirou a mão do volante e nada te aconteceu, ou seja, você chegou no ponto de destino, ok? Como isso deu certo uma vez, o que o seu cérebro vai registrando?
Opa, posso fazer isso então outras vezes. E vou fazendo e vou me acostumando com isso. E isso é muito sério, porque tudo que você faz por hábito, você não pensa mais. A sua atenção está em outra coisa. Você não está pensando mais nisso. Isso para você já virou um hábito, já está tudo certo assim. Mas tem uma questão que é muito séria, que quando acontece um acidente, e isso também é um outro ponto importante para a gente desconstruir, é de que quando tem um acidente, sempre procura quem foi o culpado. E isso é uma coisa que eu coloco em foco sempre quando eu vou trabalhar numa organização, numa empresa, né, realizar uma consultoria. O primeiro ponto que eu preciso fechar, e aí é com a direção da empresa, né, é justamente esse. Qual que vai ser a nova cultura de segurança no trânsito aqui? Porque essa ideia de que teve um acidente, mas tudo bem, porque foi identificado que a culpa foi de outro, foi de um terceiro, isso não faz sentido. Nós precisamos, primeira coisa, desconstruir essa ideia. Porque quando nós assumimos que algumas vezes eu tirei a mão do guidão ou do volante, né? Ou eu dirigi aqui pensando em outra coisa, na meta, no cliente, ou algum problema pessoal, somos humanos, né? Então, quando nós estamos trafegando nesse formato, né, nesse comportamento, olha isso. A minha parte para o acidente eu já estou fazendo. Basta que eu encontre com alguém que comete um erro também, um equívoco, ou que também já está habituado a determinadas situações, como aquela que a gente citou anteriormente, de frear só quando vê o radar, ou seja, aqui não tem radar, então ele está em excesso de velocidade. E aí que está a questão, que é provocado nesses treinamentos. Para haver um acidente entre eu e o outro, precisa ter a minha contribuição. Então é isso que a gente coloca como instigando mesmo durante os treinamentos. E é bem legal, Daniel, porque as pessoas começam a olhar, a lembrar do susto que já levou, do acidente que já levou, mas que foi provado pela perícia que a culpa foi do outro. E ela começa a falar assim, mas que absurdo, como assim? Como que eu contribuí? Eu estava parado muitas vezes, né? Mas muitas vezes, até parado, dependendo do nosso posicionamento, o nosso comportamento contribuiu para aquele acidente. Quer um exemplo? Quando eu paro no acostamento. E o que nós acostumamos? Teve um problema? Deixa eu parar no acostamento. Ah, preciso retornar uma ligação? Pago no acostamento. Ah, preciso trocar um pneu? Pago no acostamento. Eu tenho um livro que se chama Erros Bem Intencionados no Trânsito. São feitos por pessoas profissionais, experientes, inteligentes, mas são erros. E aí que está a questão. Quando eu paro no acostamento, a minha parte para o acidente eu já estou fazendo. Basta que alguém durma no volante, ou que esteja ao celular, ou que perca o controle por algum motivo. É o erro de um mais o erro do outro, né? Junta essas duas condições, pronto, né? Então percebe, tem várias questões que é questão realmente de conhecimento para que a pessoa olhe para isso de um outro jeito. Ora, se tudo que eu faço algumas vezes se torna um hábito, então deixa eu escolher algumas coisas que são importantes e praticar algumas vezes. Porque depois que o meu organismo já se acostumou, já se familiarizou e já fez disso um hábito, pronto. Eu posso até me distrair, porque eu sou humano e vou errar, vou me distrair, mas eu vou estar de maneira segura. Pronto, o outro vai errar, vai ter problemas com os outros, comigo não. Então é um novo repensar, é um novo olhar e desconstruir algumas ideias, como essa. Não. Se teve um acidente, e aí é fator da empresa, por isso que é importante conversar também com a liderança. Conversar com a empresa para que a pergunta nunca seja, após uma ocorrência, perguntar quem foi o culpado, se você que provocou ou não. A pergunta que deve ser feita é: teve um acidente? O que você estava fazendo que você contribuiu para esse acidente? É esse Entendi. que é o ponto comportamental que a gente precisa trabalhar nas empresas para que esses profissionais que sabem dirigir, têm habilitação, têm experiência e são ótimos profissionais, que eles também entendam que para ser eu posso ser um ótimo profissional, mas eu não posso cometer esse tipo de erro aqui. Porque para a empresa não tem sentido contratar um profissional e ele trazer problemas. E para a própria pessoa também. Ele está saindo para trabalhar. E o mais interessado em voltar para casa, primeiro é ele mesmo, depois a empresa. A empresa, no segundo plano, ela resolve, ela coloca alguém no lugar. Mas a empresa tem essa preocupação que o funcionário volte para casa. Porque na empresa sai um, no dia seguinte entra outro, né? Maneira de dizer. Lá em casa, não. E a empresa não pode ser corresponsável por isso, né? Mas, infelizmente, hoje, as organizações, as empresas, elas estão tendo que arcar com isso. Entendi.
Agora vamos então falar um pouquinho sobre o evento em si. Sim. A sua palestra que você vai ministrar no evento vai falar sobre o tema psicologia no trânsito, comportamento humano e seus efeitos na direção. Fala um pouco Uhum. sobre essa temática e sobre essa escolha do assunto para ser tratado durante o fórum. Então, a direção defensiva comportamental, essa questão toda vai ser bem abordada, bem diluída nesse evento, né? Então, são questões mesmo que são importantes, porque a gente precisa olhar para o trânsito nesse ponto, de que é uma relação social, e que se estabelece algumas questões sobre o poder que o veículo nos proporciona, né? Então, isso é uma questão muito importante e que normalmente uma pessoa que dirige, ela precisa ser preparada para isso. Muitas vezes ela nunca pensou nisso, mas ela está enfrentando isso o tempo todo. Então, esse incômodo, né? Porque os veículos são feitos para você dar 2 ou 3 comandos e ele já alcançar altas velocidades. E tem algum incômodo que, assim, por que aqui eu tenho que andar a 40, 50 quilômetros por hora? E como que eu lido? Porque isso acaba me provocando também um estresse, uma tensão. Então, é um entendimento por que eu devo trafegar aqui. Porque as regras foram colocadas, mas mais do que conhecer as regras, a gente precisa entender por que as regras existem. E aí entender por que aqui é 40, aqui na rodovia eu posso andar 110, aqui eu posso andar 70. E por que isso? Para que, independente se ali tem uma sinalização ou não, o que seja preservado seja a vida. Então, e dessa maneira, quanto mais transparência, mais entendimento esse condutor tiver, menos tensão, menos estresse, facilita o relacionamento. Consigo perceber que o erro que eu costumava criticar no outro é o mesmo erro que eu cometi muitas vezes. Se é que eu ainda não cometo. Então, primeiro, eu preciso melhorar. E segundo, eu consigo ter uma facilidade para lidar melhor com o erro do outro. Isso também dá alivia o estresse, essa tensão justamente do trânsito, né? Outros pontos importantes aí que a gente quer também deixar aí pincelado, né, para os participantes, é justamente uma falta de entendimento sobre essa relação social, por exemplo, o número de pontos cegos de um veículo, né? Se eu me relaciono com o outro, eu preciso sempre estar sabendo o que o outro vai fazer e ter certeza que ele está me vendo aqui. Só que os veículos, há um equívoco aí também, Daniel, das pessoas entenderem que um veículo de passeio possui 2 ou 4 pontos cegos. Ora, os veículos hoje são feitos para absorver impacto, né? Então, no mínimo, cada veículo hoje, veículo popular, ele tem de 2 a 4 colunas de cada lado. Desculpe, de 4 a 5 colunas de cada lado, no mínimo. Mais o encosto de cabeça, mais as partes laterais dos lados, tudo isso para absorver impacto, os próprios retrovisores, né? Então, tem uma maneira comportamental de eu lidar, entendendo isso, que eu estou dentro de uma caixa. Né? Então, é muito mais fácil quem está fora ver a minha caixa do que ver quem está fora. E essa questão também comportamental, nesse sentido de poder. Porque quanto de cada veículo, cada um tem um ganho aí, né? Os veículos pequenos, eles têm um ganho com relação aos veículos maiores. Eles são mais ágeis, né? E isso é um ganho. Então, eles se colocam em muita situação de risco. E o condutor de veículos maiores, como carretas, caminhões, né, e até ônibus, eles têm outra vantagem, que é justamente o tamanho. Quantas vezes a gente já viu condutores de transporte de cargas pressionando um veículo menor? Não é má fé, mas é porque se deixa levar pelo poder que aquele veículo nos dá. Então, são questões importantes que, normalmente, os condutores se surpreendem quando eles se percebem. Nossa, eu já fiz isso. Nossa, eu me deixei levar por isso. São questões emocionais e comportamentais que ele precisa primeiro olhar para si, porque no trânsito a gente sempre fala do outro. Então eu preciso olhar para mim e falar assim: nossa, eu já fiz isso. Nossa, é verdade. Olha só a minha contribuição para um estresse, ou para uma ocorrência, ou para um acidente. A partir disso, ele tem condições de melhorar e mudar o seu comportamento no trânsito e evitar problemas. É um pouquinho dessas coisas todas aí. Tem bastante Então, assunto. Deixar eu falar aqui até amanhã. também para guardar um pouquinho, então para a gente finalizar, então para já pegando esse gancho aí, convido o pessoal que vai assistir a gente para participar do evento, para assistir a sua palestra e também a dos demais convidados e participantes que estarão presentes nos dias 15 e 16 de setembro, Fórum Digital
de Segurança no Trânsito, realizado pela FETransportes. Olha, nós temos muitas coisas para conversar, realmente são muito, como eu disse, né? A gente pode ficar aqui falando aqui horas, mas tem muitas coisas assim que são de fundamental importância, né? E a gente entender quem é a pessoa mais importante da sua vida, como a gente mencionou agora, e aí entender que no trânsito, a pessoa mais importante da sua vida é aquela pessoa que você nunca viu antes. Aquele pedestre distraído, aquele motociclista apressado. Então, são questões mesmo que a gente precisa olhar de uma outra forma. Porque se a gente não olhar para essa pessoa, entendendo que ela é a pessoa mais importante da sua vida, ela pode passar a ser o resto da sua vida. Então, a gente tem que ter esse olhar comportamental de como lidar com essas situações. E é isso que a gente vai procurar falar no fórum. Então, estamos convidando a todos, né? Minha palestra vai ser no dia 15, às 14 horas, e eu conto com a participação de todos. Vai ser um enorme prazer a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre tudo isso. Um abraço e até lá. Aguardo todos. Bacana. Então, essa foi a Salete Romero, pessoal. Muito obrigado, Salete, novamente pela disponibilidade de conversar conosco. Desejo um ótimo evento para você, que sua palestra seja muito boa também, para quem também vai assistir. Então, essa foi mais uma entrevista aqui, pessoal, e até a próxima.